bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Eu sei que uma hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá bom? Bom, gente, para quem não lembra, meu nome é Fabiano, né? E eu sou professor de vocês das disciplinas de anatomia, biossegurança e microbiologia, tá ok? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre anatomia. Essa aula a gente tentou fazer o quê? A gente tentou fazer com vocês, a gente tentou fazer uma aula online. E essa aula online, ela não saiu muito bem, né? A gente não conseguiu que o som fosse detectado e tudo mais. Nós estamos tentando resolver esses problemas técnicos, tá bom? Então, por isso eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês, tá bom? Gravar para deixar o quê? Para deixar com vocês o quê? Cientes da matéria, para não haver nenhum atraso na matéria de vocês, tá ok? Bom, pessoal, deixa eu trocar aqui essa ponteira aqui, deixa eu pegar uma apontadora a laser que fica melhor. Bom, pessoal, a gente está na introdução da anatomia, né? Nós estamos bem no comecinho da anatomia. E como eu falei para vocês nas aulas passadas, criancinhas, a anatomia, ela é como se fosse, se estivesse construindo uma casa, né? Ela precisa que o alicerce seja o quê? Bem feito, porque senão você não entende a anatomia. Não adianta eu sair de forma desesperada e colocar um monte de matéria para vocês e vocês o quê? Não entenderem, não gravarem, né? Por isso a gente está introduzindo de forma gradativa a anatomia, para que vocês tenham o quê? Para que vocês tenham uma base bem formada, né? Para quando chegar lá na frente vocês o quê? Não sentirem nenhuma dificuldade, tá bom? A anatomia é importante para o curso de enfermagem por motivos óbvios, né? Ficaria feio você chegar para um paciente e falar assim, nossa, o seu fêmur, você quebrou o seu fêmur, né? O pessoal o seu paciente ia ficar o quê? De cabelo em pé, né? Então a gente precisa muito na área da enfermagem, tanto da anatomia como da fisiologia. Lembrando para vocês que a anatomia, ela fala sobre o quê? Sobre a localização, o posicionamento dos órgãos, das estruturas do corpo. Enquanto que a fisiologia, ela fala o quê? Ela fala sobre o funcionamento dos órgãos, né? O funcionamento dos órgãos enquanto um sistema, tá ok? Bom, pessoal, e aí a gente vai falar hoje sobre planos e eixos anatômicos, tá? É uma parte da anatomia que a gente já até começou a falar com vocês na aula passada, tá? É importante isso aí ficar bem fixado na cabeça de vocês, porque quando a gente for descrever um órgão, a gente vai usar esses termos técnicos, né? Esses termos técnicos, tá bom? Esses termos técnicos, se você não souber o que significa, você não consegue identificar a posição do órgão, você não vai conseguir também entender o quê? O funcionamento desse órgão, que é descrito na fisiologia, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não lembra, para quem já esqueceu meu nome é Fabiano, tá? Professor Fabiano, e a gente vai estar juntos esse semestre, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal, eu vou deixar lá na matéria de anatomia uma interatividade para vocês. O que é uma interatividade? Eu vou deixar para vocês lá, para vocês clicarem na parte chamada de fórum, tá? Nesse fórum, o que vai fazer? Você vai lá clicar nele e lá você vai colocar o que? As suas dúvidas. Você vai perguntar para mim, falar para mim se tem alguma dúvida, externar alguma opinião ou alguma coisa que você queira falar com o professor, tá bom? Então lá na plataforma vai ter um linkzinho chamado fórum. E lá nesse fórum você o que? Você vai clicar e vai colocar o que? As suas dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá para frente. Olha só, então vamos ler esse slide aqui juntinhos, ó. Na posição anatômica, primeira coisa, o que é posição anatômica? Na primeira aula eu expliquei para vocês o que é posição anatômica, né? Quando o indivíduo ele está em pé, com os braços voltados para as palmas das mãos voltadas para frente, esticados junto ao corpo, e os pés o que? Voltados para frente também e juntos, né? Essa seria o que? A posição anatômica.
Tudo que nós vamos falar dentro da anatomia se refere o quê? Se refere à posição anatômica, tá bom? Então, olha só, na posição anatômica, o corpo é referenciado, né? Ele é descrito de acordo com 3 planos mutuamente ortogonais, né? O que é uma coisa ortogonal? Às vezes você passa por cima de uma explicação ou de um texto, você vê aquela palavra e você não sabe o que é aquela palavra. Aí você não pesquisa, né? É importante você estar o quê? Pesquisando essa palavra. Bom, ortogonais. Ortogonal é capaz de fazer um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, 2 canetas, eu colocar uma aqui e outra aqui, ela fez um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu abaixar, isso aqui não é um ângulo de 90, né? Aqui sim é um ângulo de 90, tá bom? Então, quer dizer, nós temos no corpo 3 planos mutuamente ortogonais, ou seja, eles vão formar o quê? Eles vão formar um ângulo de 90 graus, assim, e vão formar também o quê? Um ângulo de 90 graus assim, né? Então, nós temos esses 3 planos. E quais são esses 3 planos ortogonais? Ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. Olha só. Primeira coisa, a gente tem, nós chamamos de plano sagital, né? Plano sagital. Plano sagital, ele divide o corpo, né? O plano sagital, ele divide o corpo simetricamente em lateral direita e lateral esquerda. Olha só, plano sagital. Esse plano sagital, ele também é conhecido como plano mediano. É como se eu cortasse o nosso corpo de forma simétrica. O que é forma simétrica? De forma igual, né? Então eu vou cortar o nosso corpo ao meio com um plano, vou passar uma chapa no meio do meu corpo e ele vai ter o que? A lateral direita e ele vai ter o que? A lateral esquerda, né? Então lateral direita e lateral esquerda. Esse plano sagital ou medial, ele pode ser dividido, ó, ele pode ser feito sagital mediano, divide o corpo em metades idênticas, que é o que eu falei para vocês, que está aqui no desenho. Olha o desenho aqui, ó. Está aqui nesse desenho, né? Essa parte rosa e essa parte branca aqui, né? 2 metades iguais. E sagital paramediano, que divide o corpo em metades de tamanho diferente. Por exemplo, se eu cortar aqui, ó, tá vendo, ó? Ele vai ser um paramediano, né? Se eu cortar desse lado, dessa outra parte aqui, então eu vou cortar paramediano, tá? Quer dizer, o paramediano, ele vai ser lateral ao sagital, né? O paramediano, ele é o que? Lateral ao plano sagital, tá? Lembrando, criancinhas, que esse plano sagital, ele vai ser chamado também o que? De plano médio, tá bom? Bom, pessoal, olha só, eu tenho também o que eu vou chamar de plano coronal ou frontal, né? Esse plano coronal ou frontal, ele vai dividir o corpo em anterior e posterior. Aquilo que eu expliquei para vocês, eu já expliquei para vocês o que é posterior e o que é posterior e o que é anterior, né? O anterior, eu vou dizer que é a parte o quê? Ventral, né? E o posterior é a parte o quê? Dorsal, a parte de trás, que nós chamamos de dorso, né? Então, ela vai ser o quê? O plano posterior. E o plano anterior vai ser a parte ventral, essa parte que vem aqui na frente, né? Então, quer dizer, se eu cortar o meu corpo aqui ao meio, passar uma chapa aqui ao meio, eu vou ter a parte anterior ou ventral e vou ter o que? A parte posterior ou a parte o que? Dorsal, né? Ventral e dorsal, tá certo? Esse termo ventral e dorsal, ele é muito utilizado aqui para essa região, essa parte aqui da caixa torácica, né? Da caixa torácica e do abdômen, tá? Então a gente usa muito ventral e dorsal, tá bom? Já para os membros, né? O membro superior e os membros inferiores, a gente usa o que?
anterior e posterior, né? A parte anterior do membro superior, a parte posterior do membro superior, tá? Então, quer dizer, é simples, é fácil, mas quando você não está acostumado com esses termos, quando a gente fala, né, você pode às vezes ficar meio perdido. Por isso, criancinha, que você tem o quê? Que memorizar bastante, né? Bom, gente, aí eu tenho o que nós chamamos de plano transversal, axial ou horizontal, tá? Eu posso usar esses três termos aqui para designar um só plano, tá? Transversal, axial ou horizontal. O mais usado, criancinhas, é esse aqui, ó, axial, né? Axial. O que é esse plano transversal ou axial? Ele vai dividir, né? Ele vai cortar o corpo humano em parte superior e parte o quê? Inferior, né? Essa parte superior nós chamamos de cranial, não é, criancinhas? Ó, essa parte aqui nós chamamos de cranial. E essa parte aqui de baixo nós chamamos de caudal, né? De caudal, tá? Porque ela vai ter o cóccix, né? Ela vai ser limitada na parte de cima pelo cóccix. O cóccix, que é o que? Um osso da coluna vertebral ali, que pode ser um resíduo, né, de uma cauda que, a partir da evolução, o homem teve, tá? Então, quer dizer, quando eu faço um corte dessa maneira aqui, que divide o corpo na parte superior e na parte inferior, eu vou dizer que é um corte o quê? Que é um corte axial, né? Um corte axial, olha só, né? Tem o corte sagital e o corte o quê? E o corte axial, né? O corte sagital, ele divide o corpo em duas metades iguais, né? A metade direita e esquerda. E o plano axial, ele divide também em duas metades, só que a parte superior e a parte o quê? E a parte inferior, tá bom? Então, quando a gente for estudar as peças anatômicas, a gente vai ter que imaginar esses cortes. Falar assim, olha, essa estrutura aqui, nós tivemos um corte axial. Significa que eu tenho a parte superior e a parte o que é inferior, né? Esse corte, ele tem o quê? Essa estrutura, ele teve um corte o quê? Um corte sagital, né? Quer dizer que ele foi cortado o quê? Ao meio, né? Ao meio de forma correta, né? Então, isso aí, criancinhas, é muito, muito importante mesmo na hora da gente estar encarando uma peça anatômica. Saber o quê? Saber que tipo de corte que ele teve. Para a gente o quê? Conseguir identificar e entender as estruturas que ali estão, tá bom? Então, ó, essa aula aqui, ela foi bem curtinha, porém, que ela é muito interessante. Ela é de extrema importância para você entender a anatomia, tá? Juntamente com a aula lá de número 2. Então, prestem atenção, gravem bem esses nomezinhos, tá? Pra gente o quê? Pra gente já, na próxima aula, a gente já começar a passar para frente, né? A gente já vai o quê? Já vai começar a falar do nosso sistema ósseo. Se vocês pegarem lá a sequência, né? O cronograma do curso, que eu passei para vocês o que? Na primeira aula. Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Se tiver esse ponto obscuro para debater, vai lá na plataforma e coloquem lá o que? Escrevam lá no fórum de discussão, coloque lá a sua dúvida, o seu ponto obscuro, tá bom? Então, até mais, criancinhas. Até a próxima aula. Essa semana a gente tem outro encontro ainda de anatomia, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.